Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo On e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, acione o sininho para você ser notificado aí. Também compartilhe esse conteúdo e deixe o seu like para que o nosso vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas. O ano já está acabando e é uma rotina que eu particularmente tenho de pensar um pouquinho nas leituras que eu tive ao longo desse ano. Sinceramente, esse ano foi um ano um pouquinho atípico, porque devido à minha mudança aqui para Cuiabá, a começar um novo ministério aqui na Igreja Presbiteriana de Cuiabá e me adaptar, eu li muito menos livros do que o ano anterior. E isso me deixou um pouquinho mal, tal, é uma meta que eu tenho que alcançar no próximo ano, ler um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais, produzir um pouquinho mais. Das leituras que eu fiz, eu escolhi 10 livros para compartilhar com vocês. Na verdade, não são os 10 melhores livros que eu li, mas eu vou classificar como os 10 livros que eu mais gostei de ler esse ano. Lógico, são livros muito bons, mas sempre tem aqueles livros que são bons, mas são meio maçudos, né? É difícil de ler, é muito técnico. Esses livros eu até deixei para a gente conversar em outra hora. Livros aí que você pode ler tranquilamente, livros aí que podem te acrescentar e ajudar muito. E 2 livros aí, o primeiro e o segundo eu já vou começar aí com um certo grau de polêmica, porque são livros polêmicos e trouxeram aí polêmica onde eles foram publicados. Primeiro eu vou falar de uma obra em inglês, Salvation by Allegiance Alone, de Matthew Bates. Aí tá para você ver aí. Matthew Bates, ele é PhD pela Universidade de Notre Dame e ele é professor assistente de teologia no Queen's University. Eu gosto muito desse autor porque ele escreveu há 2 anos um livro muito bom que é o The Birth of the Trinity, eu acho que o nome é esse. Fala um pouquinho sobre toda a discussão teológica do nascimento do conceito de trindade nos primeiros séculos aí da igreja. E esse livro traz uma temática que gerou bastante controvérsia e polêmica, principalmente nos círculos reformados, até por causa do título, né? Salvação pela lealdade apenas, ou salvação apenas pela lealdade, que parece que coloca em xeque aí a questão da salvação pela fé ou apenas pela fé, o conceito sola fide. Mas não é isso que o livro ele traz. O livro ele vai argumentar que a fé que nós temos em Cristo Jesus não é uma fé apenas de adesão ao seu movimento ou uma fé subjetiva. Muito pelo contrário, essa fé ela é tão concreta que a fé salvífica nos traz a completa convicção de que Cristo ele é Senhor e Rei. Né? Nós muitas vezes falamos de Cristo como Senhor, esquecendo que essa palavra Senhor ela denota um sentido real, que Jesus Cristo ele é Rei. Se ele é Rei, ele tem um povo, e esse povo é chamado por meio da fé. Entretanto, essa fé faz com que esse povo de Deus, eles sejam fiéis e leais ao Mestre, ao Rei Jesus Cristo. E não é apenas a fé no seu sentido subjetivo ou de adesão que, na opinião do autor, salva, mas é a fé mais a sua consequência prática em nossa vida, que é tornar-nos pessoas leais, no sentido de relacionamento rei e súdito mesmo. Nós devemos a nossa lealdade e obediência a Cristo, e essa seria a fórmula aí que configura o verdadeiro conceito de salvação, tal como nos é apresentado aí no Novo Testamento. Algumas coisas, né, muito interessantes, tal. Eu particularmente discordo de alguns pontos, principalmente quando ele traduz pistes, no contexto aí de Paulo, relacionado à salvação, muito no viés da lealdade, tá? Despindo um pouquinho
da questão da fé mesmo, tal qual nós compreendemos, mas é um livro que nos ajuda a pensar um pouquinho justamente na questão de como nos alinhamos a Cristo de forma leal, de como essa lealdade molda o nosso caráter e a nossa posição como pessoas salvas. O segundo livro gerou polêmica aqui em Terra Brasília, né? É o livro do Iago Martins, A Máfia dos Mendigos. Esse livro, ele me fez pensar muito. O Iago está de parabéns por ter compartilhado as experiências dele como alguém que se vestiu de mendigo e conviveu com essas pessoas durante mais de um ano. Não é um trabalho de rigor acadêmico, não, são percepções particulares do Iago que vão, né, aí na direção de nos apontar o seguinte questionamento: será que os atos que nós como igreja ou nós como cristãos temos feito em prol dessas pessoas são suficientes para que eles possam sair da condição que eles estão e possam ser restaurados como pessoas? Será que a sopa que a gente entrega, o pão que a gente entrega, a quentinha que a gente dá para eles, é o máximo que nós podemos fazer? Isso realmente é o auxílio aos pobres que a Bíblia nos ensina a fazer? Não é que o Iago esteja dizendo que nós não devemos fazer isso, mas ele nos leva a pensar que nós estamos fazendo só isso, pensando que nós estamos fazendo tudo. E foi algo que desafiou muito a maneira de eu próprio pensar as coisas, porque a conclusão que eu cheguei é que eu posso estar comprando a paz na minha consciência, dando ao pobre um prato de sopa quente, me eximindo da minha responsabilidade como igreja e como também povo de Deus, em contribuir para que essa pessoa possa ser transformada na sua integralidade por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então é exatamente, pelo menos na minha percepção, esse tipo de questionamento que o Iago quer nos trazer, em nós pensarmos numa caridade engajada, não apenas preocupada em encher o bolso do mendigo ou encher a barriga do mendigo, mas em restaurar a pessoa, o lado pessoal, de relacionamento, de conhecê-los, para que eles possam gozar por meio do Evangelho da transformação que vem por meio da palavra de Deus. Então, uma dica aí de leitura, eu sei que deu muito bafafá, mas eu acho que você deve ler e deve tirar as suas conclusões, porque muito se falou desse livro, mas eu acho que muito se falou de forma injusta, qualificando o livro pelo título ou pela capa. É bom nós lermos e chegarmos às nossas conclusões, e eu acho que o Iago está apontando-nos para um caminho legal e certo. Terceiro livro aí que eu gostaria de sugerir como leitura, e que foi uma leitura muito prazerosa que eu tive esse ano, foi Os Outros da Bíblia, do André Daniel Heinck, tá? Nosso integrante aí no BTcast, lá no Bibotalk. Aliás, esse livro nasceu com um projeto de podcast aí capitaneado pelo Bibo, e eu gravei no podcast Contexto um episódio só com ele, então aqui embaixo na descrição você poderá ouvir. Mas é um livro muito importante, um livro único em língua portuguesa, que trata especificamente dos povos adjacentes a Israel, da sua cultura, da sua configuração social, política, religiosa, e de como isso afetou a vida do povo de Deus. Eu dei aula um tempo no Servo de Cristo sobre introdução bíblica, e era justamente esse tipo de livro que eu estava sentindo falta. Nós temos boa literatura, mas é uma literatura muito esparsa. O André Heinck traz em um livro tudo é muita pretensão, mas aquilo que você realmente deve saber no nível básico introdutório aí, com muitas dicas aí de leituras aí, muitas delas de pessoas aí no mundo secular mesmo, de historiadores, de sociólogos, de antropólogos, e com certeza você vai se beneficiar em ler e entender um pouquinho os outros da Bíblia, né? Começando aí dos egípcios e terminando aí com os gregos. Particularmente, o capítulo dos gregos é
o melhor. Então, leia esse livro. Vamos lá, eu já falei de 3, vamos lá pro 4º livro, que é o livro do meu, vamos dizer assim, teólogo sistemático preferido, teólogo dogmático preferido, Herman Bavinck, A Certeza da Fé, publicado pela editora Monergismo, ok? Bavinck fala da fé e de como essa fé, ela nos influencia de maneira decisiva. O Bavinck vai dizer que essa fé, a fé que salva e a fé que nos sustenta como cristãos, ela não pode ser alcançada por vias naturais, mas somente pela revelação especial de Deus configurada aí nas Sagradas Escrituras. Então, mais uma vez, a gente falou um pouquinho de fé na literatura do Bates. A fé que Bavinck imagina é a fé que ela é dada por Deus por meio da sua revelação e que transforma a nossa vida, a maneira de nós vivermos, a maneira de nós pensarmos, para que nós possamos viver como crentes em Jesus Cristo de forma aí razoável, né? De forma que se alinha com a própria vontade de Deus. Um livro pequeno, né? Leitura muito fácil, mas muito necessária. Ela foi lançada, eu acho que esse ano, né? Alguma coisa assim. Ela foi lançada em 2018, tá? Importante. 5ª dica que eu dou para vocês, muito relacionado com até esse tipo de ministério que a gente faz na internet, é Teologia na Era da Internet, aí, organizado pelo reverendo Pedro Dulce, que vai trazer uma série de artigos de pessoas aí que têm a missão ou tiveram a missão ao longo do tempo, atualmente, de transmitir a teologia pelos canais aí virtuais, pela internet, né? Nós temos aí Davi Coises, Davi Lago, Felipe Sabino, Igor Miguel, Jonathan Simões, Karine Prado, Maurício Zagari, Pedro Dulce, o Alex e o Bibo do Bibotalk, com textos aí muito legais que falam da experiência dessas pessoas e dos desafios sobre como propagar teologia, como produzir teologia na internet. Você sabe que a internet é meio que um terreno de ninguém, né? Não tem... todo mundo pode falar o que quiser. Como que a gente transmite a palavra de Deus? Como que nós fomentamos o bom pensamento teológico? Esse livro é muito legal. 6º livro e 7º livro, na verdade, quero falar deles de maneira conjunta. O primeiro é O Mundo Perdido de Gênesis 1, escrito pelo John Walton, não traduzido em inglês, e também o outro livro, Deus Mora Entre Nós, escrito pelo J.K. Beale e pelo Mitchell King, traduzido e publicado pelas edições Loyola. Os dois livros, eles se complementam. O livro do Walton, ele vai falar principalmente aí da interpretação de Gênesis 1, à luz de todo o contexto do Antigo Oriente Próximo. Ele vai falar sobre o significado dos dias, né, do significado teológico. Ele vai falar algo muito importante, que a tônica da narrativa de Gênesis não é nos apresentar e colocar no centro a materialidade das coisas criadas, mas o propósito e a finalidade daquilo que Deus criou no universo, para que esse universo possa servir como o grande templo cósmico onde Deus se relaciona com o seu povo criado. E é justamente a partir daí que o Beale e o Kim vão dizer que é assim que nós devemos ler, por exemplo, a história do Éden. O Éden é o lugar, é o templo que Deus criou para ter um relacionamento com o homem, e que é o propósito de Deus expandir esse templo por meio dos sacerdotes, né, o homem e a mulher, para todo o cosmos. Lógico, no meio nós temos o problema do pecado, como que esse plano de expansão do Éden se configura na transição do Antigo e do Novo Testamento, a importância de Jesus nisso, a visão última e escatológica de todas as coisas. Então, são dois livros muito legais e exploram talvez aspectos que, quando nós lemos o texto bíblico, a gente não fica muito ligado. A gente está mais ligado em falar se os 7 dias são literais ou não, do que realmente o propósito teológico do relato das origens e também até da própria existência do Jardim do Éden como
o propósito geral de Deus para toda a sua criação. Vamos lá, o 8º livro é um livro em inglês, né? Myth and Mistakes in the New Testament Textual Criticism, né? Mitos e erros, né? Na crítica textual do Novo Testamento, editado aí pelo Elijah Hickson e pelo Peter Gurry. Esse livro traz uma série de textos escritos por várias pessoas engajadas aí na crítica textual, pessoas que estão produzindo hoje, então nós estamos falando do estado da arte hoje, da crítica textual. Entre esses autores eu conheci 2, o próprio Elijah e também o Zachary Cole, que são mentes aí formidáveis, assim, de uma inteligência assim muito alta para lidar com um tema aí tão técnico. Vai trazer muita atualização sobre crítica textual. Ele vai desmistificar alguns números que nós temos na nossa cabeça sobre a questão da confiabilidade dos manuscritos, a questão de como da história da transmissão. Então, infelizmente, esse livro foi lançado esse ano, é coisa assim muito recente, não está traduzido ainda para o português, mas fica aí a minha dica para as editoras, traduzam esse negócio aqui porque é coisa fina. Então, leitura agradável, né, acessível, escrito por experts, mas que se você tiver um pouquinho de conhecimento, talvez das línguas originais, você vai tirar um bom proveito. Mitos e erros na crítica textual do Novo Testamento, dica aí importante. Nos caminhamos aí para o final, né? E vamos falar aí do penúltimo livro. E na verdade esse livro eu gostei muito de ler, porque foi fininho, outro porque foi bem direto, é Inteligência Pra Quê? Do reverendo Pedro Dulce, né? Esse livro é muito importante porque ele vai falar um pouquinho da questão do nosso compromisso como cristãos em produzir algo intelectualmente relevante para a nossa sociedade. Porque se nós não fizermos isso, as outras pessoas vão preencher o vácuo que nós eventualmente formos deixar. Então, se nós como crentes não produzimos uma cultura intelectual, as outras pessoas vão produzir no nosso lugar. E é muito interessante, até o exemplo que o Pedro Dulce traz, na interação de Francis Schaeffer com Karl Barth. 2 pessoas que trabalham aí dentro da grande tradição calvinista, mas que têm pontos bem distintos entre si. Aí nós temos a própria classificação que o Pedro vai fazer sobre a ortodoxia dogmática e a ortodoxia relacional. Que as 2 coisas precisam andar juntos. Então não é suficiente você ter só dado na sua cabeça e boa doutrina se você não consegue conviver com o outro. O cristianismo tem essas 2 coisas convivendo lado a lado e um complementando o outro. Literatura aí fenomenal para você pensar um pouquinho em teologia pública a nível aí acadêmico intelectual para usar o seu cérebro para a glória de Deus. Última dica aí no nosso vídeo, um autor que eu gosto muito, né? Que é um pouquinho demonizado aqui no Brasil, mas talvez um dos autores e um dos teólogos assim mais brilhantes do nosso tempo, que é o N.T. Wright e a sua biografia de Paulo. Eu tenho uma versão aqui em inglês, mas a Thomas Nelson Brasil, que lançou, aliás, os outros da Bíblia, também traduziu e publicou Paulo, a biografia de N.T. Wright. N.T. Wright, se você não sabe, além de ser um excelente teólogo, também é historiador. Então ele vai trazer um tipo aí, não é exatamente isso, mas é um tipo de romance histórico que vai tentar seguir o apóstolo Paulo de perto, desde o contexto seu familiar, da infância, da sua educação, até os desafios da sua missão já no final da sua vida. Uma linguagem super agradável. Você pode colocar como livro de cabeceira aí, você vai ter momentos aí muito agradáveis de conhecer melhor esse apóstolo Paulo, mapas que te ajudam a situar
né, a se situar geograficamente, da onde Paulo sai, que é Tarso, uma cidade cosmopolita. Ele vai para Jerusalém, depois vai para a região da Arábia, depois tem toda aquela movimentação por todo o mundo mediterrâneo que o apóstolo Paulo faz, e que é descrito em Atos, que é descrito em suas cartas, e o N.T. Wright ele traz de uma maneira e condensa de uma maneira muito pedagógica e muito legal. Então, se você quer biografia de apóstolo Paulo, esse livro é uma boa pedida. E já que eu falei do Barclay, eu tenho que falar de de uma outra biografia de Paulo, também escrita aí por um scholar de nível excelente, que é o John Barclay, que também escreveu uma curta biografia do apóstolo Paulo, que você pode ver aqui na imagem ao lado. Então, o John Barclay e o Tom Wright, eles divergem em muitos aspectos dentro da teologia de Paulo, e é interessante ver como esses dois acadêmicos eles interagem e eles analisam muitas vezes em perspectivas diferentes aí o mesmo personagem histórico, que é o apóstolo Paulo. É isso aí, pessoal, 10 livros para você acelerar aí o ritmo do seu cérebro, para você ter momentos aí prazerosos de leitura, de uma boa leitura teológica. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui os seus comentários, as suas críticas, as suas opiniões, deixa aqui também aquele livro que você gostou de ler, coloca o link, ajude a fomentar a discussão e a promover a leitura de bons livros dentro aí do nosso contexto, porque isso vai ajudar o nosso povo e muito. Nos vemos no próximo vídeo, até lá e que Deus te abençoe. Tchau!